Olá, este é o capítulo narrado do dia, mas antes do vídeo, não se esqueça, se você estiver gostando do conteúdo do canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal e não esquece do like. Vamos ao vídeo. Após o Otávio pegar um relógio do Afonso por dentro da mochilinha do Raí para incriminar o Raí, Afonso vai procurar o relógio e não encontra. Afonso chama todos os funcionários de sua casa e pergunta se alguém pegou o relógio. Nisso ele olha assim para o Otávio e pergunta se o Otávio pegou o relógio. E o Otávio diz que não é ladrão e sai correndo. E o Raí corre atrás do Otávio. Nisso, Afonso está lá na sala sozinho. Afonso fica olhando para a mochilinha do Raí, se aproxima da mochila, abre o bolsinho e põe a mão dentro, e lá está o relógio que o Otávio pôs para incriminar o Raí. E assim que Afonso pega aquele relógio de ouro da mochila do Raí, ele fica dizendo: meu Deus, eu não acredito. Meu Deus, nisso Germana chega e diz: o relógio, o senhor encontrou, que bom. Onde estava? E o Afonso diz: na mochila do Raí, Germana. Germana diz: não é possível, não pode ser verdade. Ele não faria uma coisa dessas, é um equívoco. Alguém deve ter colocado aí para o Otávio. Foi o Otávio, é claro que foi o Otávio. E Afonso diz: Germana, o Otávio é uma criança, eu sei, uma criança desagradável, ambicioso, egoísta, tudo isso, mas mesmo assim é uma criança. E ele não tem nem imaginação para fazer algo assim. Foi o Raí, Germana, foi o Raí. Afonso fica arrasado, achando que foi o Raí quem roubou o relógio dele. E Germana diz: fique calmo, porque Afonso começa a passar mal. E Germana diz que o Raí também é uma criança, que seria incapaz de fazer isso. E diz: converse com ele, eu tenho certeza que ele vai se explicar. E Afonso diz: explicar o quê, Germana? Hein? Explicar o quê? E Afonso fica mostrando o relógio para Germana. Enquanto isso, Otávio está lá, sentadinho na casinha da árvore, e o Raí chega e diz: Otávio. E Otávio diz: sai daqui, você é chato. E Raí diz: você que é chato, você chega numa casa bonita como essa, fica de cara feia com todo mundo, não se diverte, não aproveita. Por que você é assim tão marrento, hein? E Otávio diz: eu não gosto de você, você é pobre, a tua mãe não presta. E o Raí empurra o Otávio e diz: não fala assim da minha mãe. Otávio empurra o Raí, os dois ficam rolando no chão, brigando. O Raí segura o Otávio e diz: pede desculpas agora que eu te largo. Otávio gospe na cara do Raí e sai correndo. O Raí corre atrás do Otávio e nisso Otávio tropeça em uma pedra e cai dentro da piscina. Otávio não sabe nadar e começa a se afogar e pedir socorro. Raí chega correndo e Raí diz: calma, Otávio, eu vou tirar você daí. Raí pula na piscina e tira o Otávio, que estava se afogando, e não havia ninguém lá para ajudar ele. Se não fosse o Raí pular na piscina e salvar a vida do Otávio, ele teria se afogado na piscina da casa do Afonso. Raí tira o Otávio de dentro da água, bate nas costinhas dele e diz: nossa, você engoliu água beça, hein? Você não sabe nadar, Otávio? Lá em São Luís, todo garoto sabe nadar, desde pequenininho. Se você quiser, depois eu te ensino. E o Raí fica lá acudindo o Otávio e diz: mas você também tem que me pedir desculpas, né, cara? Xingou a minha mãe, não se faz isso. E Otávio diz: desculpa. E Raí estende a mão e diz: toca aqui, ó, daí a gente fica amigo. Otávio aperta a mão do Raí e começa a chorar, se sentindo obviamente culpado, né, pelo que ele fez pro Raí. E o Raí diz: que foi? Por que você ainda está chorando, hein? E o Otávio diz: eu não sei, me deu vontade, mas por que você me salvou, hein? E o Raí diz: como que eu iria ficar lá parado vendo você se afogar? E ó, a gente é parente. E o Otávio diz: parente? E Raí diz: sim, a minha mãe explicou que nós somos meio irmão. É. E o Otávio fica olhando pro Raí e diz: Raí, desculpa, tá? E o Raí, como é um encanto, abraça o Otávio e desculpa ele. Ficam os dois lá abraçadinhos na beira da piscina. E Paco e Ulisses estão conversando e Ulisses diz: ó, cara, pensa bem, hein? E o Paco diz que não vai voltar para o Rio de Janeiro. E Ulisses diz: pô, cara, pensa bem, tá? Porque, ó, você está estragando com a vida de uma família e ainda perdendo a oportunidade de ter uma família. Paco diz: tá, eu volto pro Rio com você, mas ó, 1 mês, falou? 1 mês. Depois disso, a gente conta toda a verdade. Não se esqueça que eu estou fazendo isso por você, mas eu não vou ser o Apolo para sempre, hein, cara?
e os dois vão em direção ao Rio de Janeiro. E na casa da Edilás, ela está decidida a ir atrás do Apolo e do Ulisses, porque ela ficou super preocupada. Thor, Dionísio e Abelardo tentam impedir e implorar que ela não vá, porque eles não podem viver sem a Edilás. E ela diz que será por pouco tempo até ela encontrar o Apolo e Ulisses, e diz que quem ficará na frente da casa tomando conta de tudo será o Abelardo. E o Thor diz: por favor, não, mamãe, porque senão a Abelardo vai fazer a gente assistir balé, programa de frutinha, ainda comer aspargos. E a Edilásia diz que o que o Abelardo falar é lei. E nisso, mesmo assim, eles se ajoelham e imploram que ela não vá embora. E o Abelardo diz que se ela sair de casa, ele irá para Paris no mesmo dia. Thor e Dionísio tentam impedir, e Edilásia empurra os dois e foge. Edilásia entra no táxi, o Thor, o Dionísio e o Abelardo deitam no chão para o carro não andar, e Edilásia manda o motorista sebo nas canelas e dirigir mesmo assim. E nisso o carro começa a acelerar. Thor, o Abelardo e o Dionísio levantam rapidamente e saem correndo atrás do táxi, implorando que Edilásia não vá. Na casa da Bárbara, Bárbara e Tony estão conversando e Bárbara diz que está na hora do Tony ir para o Maranhão para procurar o Dodô. E o Tony diz que ainda não é a hora, porque primeiro eles têm que esperar o resultado do exame de DNA sair. E Bárbara diz: mas não adianta mais. O Afonso agora cismou que não vai mais fazer exame de DNA, não, que vai adotar o menino como neto dele. O Tony diz: hahaha. Pelo que você me falou após o que o Otávio fez, com certeza o Afonso vai exigir o exame de DNA, sim. E Bárbara diz: se é que o Otávio vai fazer direitinho que eu mandei, né? E o Tones vai, porque ele tem muito medo de você. O Afonso vai começar, né, a desconfiar do Raí. E daí o Raí vai brigar com o velho, a mãe dele também. Aí já viu, né? Parabéns, Bárbara. Você conseguiu semear a dúvida na cabeça do velho. Casa do Afonso, Raí e Otávio entram correndo todos molhadinhos, né, que caíram na piscina. Germana pergunta o que aconteceu e o Raí diz que resolveram entrar na piscina um pouquinho porque estava calor. Afonso ficou olhando muito sério o tempo todo para o Raí. E o Raí diz: Afonso, será que a gente pode tomar um banho quente? A água estava muito gelada. E o Afonso, bem sério, diz: Raí, você pegou o meu relógio? E o Raí diz: você está perguntando se eu peguei o relógio? Sério? E o Afonso fica olhando muito sério para o Raí e diz: eu quero que você me diga a verdade, Raí. Fale sem medo algum, Raí. Você pegou o meu relógio? E o Raí, coitadinho, chorando, diz: não, Afonso, você está perguntando se eu roubei o teu relógio? E o Afonso diz: não, eu não falei que você roubou. Raí perguntou se eu peguei. É a mesma coisa. Afonso disse: foi você, Raí? E o Raí, tadinho, chorando, disse: não peguei nada não, eu não peguei nada não. Afonso se levanta e fala muito alto: isso é verdade, Raí? Sim. Você pegou o meu relógio? Sim. E o Raí diz: eu não peguei o relógio não. E o Afonso diz: Raí, eu abri a sua mochila e este relógio estava lá dentro. Como você explica isso, Raí? Raí diz: eu não sei, eu não explico droga nenhuma, eu não sou ladrão. Raí, tadinho, sai correndo. Afonso olha para o Otávio e Germana diz: Otávio, doutor Afonso precisa saber a verdade. Você fez alguma coisa para prejudicar o Raí? E o Otávio diz: não. Afonso diz: você pegou esse relógio e colocou na mochila do Raí? Otávio se recorda do momento em que ele pegou o relógio e também se recorda do momento em que a Bárbara diz que se ele fizer tudo direitinho, ele ficará uma semana inteirinha sem ir no colégio. E Otávio, chorando, diz: eu não fiz nada, e sai correndo. Assim que Otávio sai correndo, a Germana olha pro Afonso e diz: foi o Otávio para incriminar o Raí. Ele tem sido envenenado pela mãe dele contra a Preta, contra o Raí. O Raí não pegou esse relógio. Ele é uma criança muito sincera. O Afonso diz: você está fazendo suposições. Eu estou diante de um fato consumado. Este relógio de ouro estava sim na mochila do Raí, Germana. Na casa do Eduardo e da Verinha, eles estão assistindo um programa de culinária com muita fome. E Verinha e Eduardo, de tanta fome, resolvem ir à casa da Bárbara para pedirem para comer lá. Na casa do pai Elinho,
Tancinha diz que vai comprar os bibelozinhos para casa, umas florzinhas, porque no outro dia ela irá se mudar lá para casa do pai Elinho e quer tudo muito bonitinho. E quer que o Cezinha vá junto com ela para ajudar ela a carregar as compras. E o pai Elinho diz que está com medo de ficar sozinho. E o Cezinha diz que se o pai Elinho quiser, ele fica. E o pai Elinho diz que ficar com o Cezinha e sozinho é a mesma coisa. Nisso eles saem. E de repente tudo começa uma ventania dentro da casa do pai Elinho, começa tudo voar e ele fica pedindo que o Feitosa deixe ele em paz. De repente ele vai na cozinha e o Feitosa joga várias facas em direção ao pai Elinho, mas nenhuma acerta nele. Casa do Afonso, o Raí, tadinho, tá arrumando as coisinhas dele pra ir pra casa, tá entra no quarto e diz pro Raí ficar lá com ele, que ele deixa até o Raí jogar o joguinho. E Raí diz, você é até legal, cara, mas eu não vou ficar não, só quero ir embora dessa casa. Eu achei que o Afonso fosse meu amigo, mas ele falou que eu botei um negócio na minha mochila e eu não botei, ele não é o meu amigo, eu só quero ir embora. Aí chega ali na sala, o Afonso e a Germana estão lá, e o Afonso diz, onde você vai, Raí? E o Raí diz, eu vou para casa, eu quero ir com a minha mãe. E o Afonso diz, não, Raí, fica mais um pouquinho. E Germana diz, você não pode ir sozinho, Raí. Raí diz, eu posso sim. A minha mãe me deu dinheiro pro ônibus, eu vou embora sim. E o Afonso diz, fica um pouco, Raí, a gente precisa conversar. E Raí diz, a gente não tem o que conversar, você me chamou de ladrão. Afonso diz, eu não te chamei de ladrão, Raí. E o Raí diz, você perguntou se eu peguei o relógio, você disse que não e não acreditou. É a mesma coisa que me chamar de ladrão. E o Afonso diz, mas Raí, eu abri a sua mochila e encontrei o relógio lá dentro. Raí disse, se você fosse o meu amigo, você não teria achado que tinha sido eu que tinha colocado o relógio dentro da minha mochila. Eu vou embora, Germana. E o Raí tá chorando muito, tadinho. E a Germana diz que o Ítalo vai levar o Raí para casa. Chega o Otávio lá e diz, Raí, fica. Daí, se você ficar, você pode brincar comigo lá na casa da árvore. E o Raí diz, valeu, Otávio, mas eu quero ir embora mesmo, eu preciso da minha mãe. E a Germana avisa que o motorista vai levar o Raí. E o Raí diz, tá bom, Germana, eu vou esperar ele lá fora. E o Raí vai embora. Afonso, Germana e Otávio estão lá na sala e Germana diz que foi muito doloroso ver o Raí sair daqui desse jeito. E o Afonso diz, eu magoei muito ele quando ele me olhou com aquela carinha lá dizendo que eu chamei ele de ladrão. E Germana diz, o senhor não o chamou de ladrão, você apenas perguntou. E Afonso diz, perguntar para o menino se ele colocou um objeto dentro da mochila é a mesma coisa que dizer que ele roubou o relógio. Está querendo tapar o sol com a peneira, Germana? E Germana diz, não, eu só quero que o senhor se acalme. Afonso diz que vai deitar um pouco. E ficam lá Germana e Otávio. Germana se aproxima do Otávio. Germana diz, Otávio, quando a gente gosta muito de alguém, a gente quer que essa pessoa goste da gente. E a gente acha que tudo que a pessoa pede pra gente fazer é o certo, né? E você gosta muito da tua mãe, né? O Otávio diz que sim. E Germana diz, você faz tudo o que ela pede, né? E Otávio diz, por que você está dizendo isso, Germana? E Germana diz, eu estou dizendo isso, Otávio, porque eu acho que você deveria fazer o que o seu coração acha que é certo, entende? E não o que a sua mãe acha que é certo. Você, Otávio, mexeu na mochilinha do Raí e Otávio diz, não fui eu, Germana, ninguém gosta de mim, ninguém gosta de mim. E Otávio sai chorando. Verinha e Eduardo chegam na casa da Bárbara pedindo comida para ela. E ela manda a Dalva preparar um panelão de arroz, outro panelão de feijão e dar o pão que sobrou do dia anterior para eles. Na casa da Edilásia, o Abelardo distribui as tarefas domésticas para cada um e diz que a parte dele vai ser a mais difícil, vai ser redecorar a casa. E o Thor diz que só por cima do cadáver dele. E o Abelardo diz que eles são obrigados a obedecê-lo, sim. E após o jantar, eles terão umas aulinhas para serem mais inteligentes. Na casa do pai Elinho, Feitosa continua a assustar e apavorar o pai Elinho e diz que vai destruir com a vida dele. Cezinha e Cezinha chegam lá, o pai Elinho está apavorado e o Cezinha pergunta se foi o Feitosa de novo. E o pai Elinho diz que não, que foi apenas um pesadelo. Aí chega em casa super triste e a Preta pergunta como foi na casa do Afonso. E o Raí diz que nunca mais bota os pés na casa do Afonso. Preta se preocupa e pergunta o que aconteceu. E o Raí diz que o Afonso acusou ele de roubo. E Preta diz, me conta tudo, Raí.
E o Raí conta tudo o que aconteceu, que sumiu o relógio do Afonso. Ele chamou todos os funcionários e perguntou se alguém pegou e até chegou a achar que tinha sido o Otávio que tinha pegado o relógio. E a Preta diz: Otávio estava lá. E o Raí disse: sim, mas não foi ele não que pegou. Alguém botou o relógio dentro da minha mochila e não fui eu que coloquei. E o Afonso achou o relógio dentro da mochila e não fui eu que coloquei lá. E Preta disse: claro que não foi você, meu amor. Claro que não. E ó, não chora, tá, meu amorzinho? Deve ter sido coisa da Bárbara, eu aposto. E o Raí diz: mas ela nem estava lá, mãe. E a Preta diz: eu aposto que foi ela, Raí. Fique calmo, tá? Respira fundo, levanta a cabecinha, porque você sabe que você não fez nada de errado. E o doutor Afonso também já vai ficar sabendo, porque a verdade, mais cedo ou mais tarde, vai aparecer. E o tadinho do Raí não para de chorar e a Preta fica lá tentando consolar o Raí, que está muito magoado com o Afonso. Casa da Bárbara, Barba Verinha e o Eduardo estão jantando. Nisso, o Otávio chega, muito triste, assim, aborrecido, não cumprimenta ninguém, vai reto pro quarto. E a Bárbara diz: o que será que aconteceu? Na casa da Edilásia, a Belarde está dando aulas para o Dionísio, o Thor e a tia. Na casa da Preta, o Raí está muito triste e diz que quer voltar para o Maranhão, que quer ir embora. E a Preta diz: ô, meu filho, você era o primeiro a querer ficar aqui. E o Raí diz que não vai mais na casa do Afonso. E Preta diz: ô, meu filho, ele gosta muito de você, mas você está muito magoado com ele. A culpa não é dele, é que ele vive cercado de gente ruim, interesseira, entende? Não pensa nisso agora, tá bom? Quer dormir aqui comigo? Hã? Juntinho? E Raí diz que sim e fica lá abraçadinho na Preta e diz que precisa muito de um colinho da mamãe. No outro dia, Bárbara vai conversar com o Otávio, que está muito revoltado e muito triste também. A Bárbara chega no quarto e diz: olha pra mim, Otávio, eu tô mandando, olha pra mim, hein? O Otávio olha pra Bárbara e a Bárbara diz: você fez tudo o que a mamãe mandou, não fez? E o Otávio disse: sim. O Raí foi embora da casa do vovô e disse que nunca mais vai voltar lá. E a Bárbara diz: nossa, muito bem, que maravilha! Parabéns, hein? A Bárbara diz: eu escondi chocolatinho aqui pra você, para seus avós não pegarem. E o Otávio diz: eu não quero chocolate nenhum. E a Bárbara diz: que é isso, vai ficar sem, hein? E o Otávio diz que o que ele fez foi muito errado. E Bárbara diz: vai me dizer que agora aquele moleque enche a tua cabeça de besteira, hein? E o Otávio diz: ele é meu irmão. E Bárbara diz: isso não é verdade, não repita mais isso. Esse moleque é um pivete dando um despertinho, fazendo a tua cabeça, sabe por quê? Porque você é burro, ele é mau. E Otávio diz: você é mau e quer que eu seja mau que nem você. E a Bárbara bate nele, dá vários tapas no Otávio, coitadinho, e manda pedir desculpas. E Otávio diz: eu não vou te pedir desculpas, você é má, você é muito ruim e nem de mim você gosta. Otávio empurra a Bárbara e sai correndo. E sai da casa da Bárbara sem que ninguém o veja. Coitadinho, dá um dozinho dele, né? Bárbara se dá por conta que Otávio fugiu e sai correndo ali na frente do prédio, perguntando se alguém viu o Otávio sair de casa. E a Verinha e o Eduardo também vão procurar o Otávio. Bárbara não encontra o Otávio e diz para a Verinha e o Eduardo que eles precisam encontrar o Otávio antes que o Afonso descubra que o Otávio sumiu. Enquanto isso, o Otávio está andando pelas ruas sozinho. E Preta e Raí estão trabalhando na barraquinha, que é um sucesso. O seu Ítalo, motorista do Afonso, chega lá e diz que o Afonso mandou buscar o Raí. E o Raí diz para ele que eu não vou nunca mais na casa dele. Na casa do Afonso, Afonso, Felipe estão lá no escritório trabalhando. E Afonso diz que está com a cabeça cheia, que vai deixar para trabalhar no outro dia. E pergunta para o Felipe se ele tem visto a Preta. E o Felipe diz que sim. E Afonso diz: então, por favor, diga para ela que em momento algum eu falei que o Raí havia roubado o relógio. E o Felipe diz: Preta sabe disso, mas mesmo assim eu irei reforçar. Nisso a empregada do Afonso entra ali e avisa que o motorista já chegou, mas que o Raí disse que não iria ir à casa do Afonso, não. A casa da Edilásia, Belardo põe uma música clássica e todos ficam muito tristes. E o Todd: estou com muita saudade da mamusca. E o Abelardo diz: a casa está tão vazia sem ela. Por mais que eu deixe a casa colorida, é tudo tão sem vida sem ela. E nisso, o Thor começa a dizer que sente falta dos gritos da mamusca. Ficam os três lá, Thor, Abelardo e Dionísio, abraçadinhos, falando que estão sentindo muita falta da Edilásia. E Thor, Dionísio, Abelardo e Tina começam a gritar: volta, mamusca! Nisso,
Edilásia entra e diz: que é isso? Os quatro correm, abraçam, um beijo a Edilásia. Ela diz: que é isso? Edilásia disse que percebeu que não iria encontrar Ulisses e nem o Apolo e resolveu descer do ônibus na metade do caminho e pediu carona para um caminhoneiro para ela voltar ali para casa. E na casa do Afonso, Germana e Felipe estão conversando na sala e Felipe diz que está com medo que a Preta e o Raí resolvam voltar para o Maranhão. E Germana diz que o Felipe não pode permitir que a Preta e o Raí vão embora. E nisso, o Felipe pergunta se a Germana é muito amiga da Edilásia. A Germana diz que sim. O Felipe diz: ela é muito simpática, mas é meio estranha, né? E Germana diz: estranha como? E Felipe diz: misteriosa ela. Eu encontrei com o filho dela no Maranhão, Apolo, e eu fiquei impressionado como ele é idêntico ao Paco. Engraçado, eu fui comentar com ela sobre a tal semelhança. Ela ficou agitada, esquisita na hora e pediu que eu não contasse nada para o Afonso sobre a semelhança do Apolo e do Paco. E eu achei isso tudo esquisito. E Germana diz: Felipe, se a Edilásia tivesse me feito confidências, eu não teria o direito, né, de dizer nada a você, Felipe. E Felipe diz: me desculpe, Germana, eu não tinha que ter perguntado nada. Bom, preciso ir embora. E na casa do Kaique, o Otávio chega lá todo com a roupinha rasgada, todo sujo. E o Kaique diz: o que aconteceu, Otávio? E o Otávio diz: você disse que queria ser meu amigo, né? O Kaique diz: claro que sim. E o Otávio diz: se eu ficar aqui, você promete que não conta para minha mãe que eu estou aqui? Enquanto isso, na casa da Edilásia, Edilásia está furiosa pelas modificações na casa que o Abelardo fez com a decoração do Abelardo. Edilásia diz: o teu império acabou, Abelardo. Quem manda aqui agora sou eu, porque você podia fazer o que quisesse quando eu não estava. Eu cheguei e eu que dou as ordens. Isso toca a campainha. E a Edilásia diz: quer ver que foi o Thor e Dionísio que esqueceram a chave de novo? Pode apostar que os dois têm uma cabeça de vento. Nisso, a Edilásia abre a porta e é Ulisses e o Paco. E Ulisses de surpresa. E esse foi o capítulo narrado do dia. O que vocês acharam? Escrevam aí nos comentários. E não esqueça, se estiverem gostando do conteúdo do canal, se inscreva no canal. E não esquece do like. Muito obrigada e fiquem com Deus.